Salve, salve nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde trazemos notícias do tricolor mais querido e amado do Brasil, o São Paulo Futebol Clube. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer um corte do programa Show do Esporte, onde a Glenda, o Elia vão comentar a respeito do tricolor, tá bom? Vão estar falando ali da chegada do Dorival Júnior ao São Paulo e vão estar trazendo aí as últimas notícias, as últimas informações a respeito do São Paulo, tá bom? Mas antes eu peço que você, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sino para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Ainda tem muitos à moda antiga ocupando espaços que não podem mais ser ocupados. Eu não estou dizendo que o Dorival seja a moda antiga, o Dorival tem algo muito importante que é a experiência. Mas, se a gente não tiver capacidade de evoluir, vamos ter dificuldade. Então vamos falar sobre o novo técnico de São Paulo, que vai ser apresentado amanhã, já comanda o time na terça-feira, Dorival Júnior. Olha, essa é a terceira vez que o Dorival vai passar pelo São Paulo. Na primeira vez, 2017 e 2018, 40 jogos, 17 vitórias. E nessa segunda vez, em 2023, os números já estão aí na sua tela, foram 54 jogos com 25 vitórias, 13 empates e 16 derrotas, um aproveitamento de 54% e o título que o São Paulino não esquece de jeito nenhum. Inclusive, ele voltou para o São Paulo por causa desse título aí da Copa do Brasil. Pois é, e eu não vou tirar do Dorival, que tá aqui com esse sorriso, eu não vou tirar do Dorival, já notícias do Corinthians para você, mas eu não vou tirar do Dorival esse sorriso, eu não vou tirar do Dorival essa experiência, eu não vou tirar do Dorival esse título da Copa do Brasil. Esse Dorival que tá aqui, ele é responsável pelo último grande título nacional do São Paulo, que é a Copa do Brasil. Agora, eu espero que o Dorival seja um cara que tenha evoluído nesse período que ele saiu do Corinthians, que entenda que não dá mais para chegar no CT às 9 da manhã e sair às 4 da tarde. Hoje em dia é tanto dado, é tanta informação, que você não pode mais ser refém de ter uma comissão técnica dos seus amigos, do seu filho, ou o cara vai ser competente, ou ele não pode estar numa comissão técnica de alto nível. Vê o que acontece aqui, ô Glenda. Você é minha amiga, mas você tá aqui por causa da tua competência. Eu cobro ou não? Cobra muito. Muito. Sempre. Eu sou doente comigo mesmo. É. A gente não é doente com o nosso time, mas a gente também não celebra quando a gente está indo bem. Celebra. A gente não celebra, a gente não cresce, a gente não se abraça, a gente não janta junto, almoça junto. Por quê? Porque esta é a vida. Não tem como você não ter, dentro de um ambiente profissional, cobrança profissional. Então eu torço muito pro Dorival, mas ele vai ter que ter evoluído do Dorival que já esteve no São Paulo e do Dorival que recentemente esteve no Corinthians. Vai ter que evoluir taticamente, vai ter que evoluir em termos de entendimento futebolístico, vai ter que evoluir em termos de mais trabalho dentro do CT, mais tempo dentro do CT, mais análise de desempenho. Não é fácil não, filha. Não é fácil não. Bom, o Dorival Júnior tem 14 títulos no total, aí são 4 títulos da Copa do Brasil, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, 7 títulos estaduais. E sabe por quantos clubes o Dorival Júnior já passou ali? O Dorival já rodou. Mas é rodado o Dorival. O Dorival já rodou. Olha, eu não tô nem dizendo os que ele repetiu, como é o caso do São Paulo, que é a terceira vez que ele tá no São Paulo. Ele já passou por 21 clubes. Ah, 21 é uma boa ideia, Blackjack. Vamos tomar, eu fico torcendo para que seja uma boa ideia, tenha sido uma boa ideia do São Paulo ter contratado o Dorival Júnior. Eu sempre torço muito pelo Dorival. Eu acho que o Dorival... São Paulo não pague mais multa, né? Pô, eu fiz as contas. O São Paulo não pague mais multa. Não, você fez para 2. Fala dos 2 últimos treinadores do São Paulo. Olha só, o São Paulo já estava endividado, né? Vamos supor aí, ó, o Crespo, técnico do São Paulo, São Paulo já todo endividado, cheio de problema, e o Crespo botou aquele muro para afastar os problemas extra-campo, dentro de campo, e sempre falando muita verdade. O Crespo nunca e além do mentiu. que, fazendo ótima campanha no Brasileiro. Exatamente. Tá aqui, 46 jogos, 21 vitórias, 7 empates e 18 derrotas. Esses aqui são os números do Crespo. Aí, de repente, manda embora o Crespo. Sabe quanto é que pagou pro Crespo no total? Porque antes de mandar embora, pagou uma das parcelas da primeira vez que o Crespo dirigiu o São Paulo. 6,2 milhões pagou pro Crespo. Veio o Roger.
Roger foi embora. Pagou quanto pro Roger? 2,4 milhões. Então ele já estava completamente endividado. Em 2 meses, o São Paulo conseguiu aumentar a dívida em 8,6 milhões. Olha que legal. Se você acrescentar mais 4 milhões que teve que pagar ou está tendo que pagar para o Zubeldia, só para 3 ex-treinadores, o São Paulo paga mais de 12 milhões de reais de multa. Ou seja, esses incompetentes que lá estão e que lá estavam, porque o São Paulo vem sendo mal dirigido há mais de 10 anos. O São Paulo foi muito bem dirigido lá atrás. Eu sou de uma época que o São Paulo era muito bem dirigido, mas há 10 anos vem sendo um pior do que o outro. E aí, o que acontece? Dívida supera 2 bilhões de reais e só para treinadores mais 12 milhões. É brincadeira ou não? Não, é brincadeira. Eu nunca vi se endividar tanto em 2 meses. 2 meses, gente. 2 meses. Bom, vamos então agora conversar com a nossa repórter Gabi Marino, do lado de fora do estádio Milton Santos. Após o duelo entre São Paulo e Fluminense no Maracanã. Milton, boa noite. Gabriel Sarque, boa noite, Gabriel. Queria te perguntar um pouco a respeito do que você tinha pensado de ajuste para o jogo de hoje, né, baseado no jogo contra o Juventude também, o que você pensou? A gente viu que você colocou o Wendel mais avançado. E sobre o que você pensa que o próximo técnico, Dorival Júnior, que você passa o bastão para ele agora assumir na terça-feira, vai ter de maior ponto central de preocupação com esse time, já pensando nesse curto prazo. Obrigado. Bom, desde o dia que, né, o Roger saiu, o Rui e o Rafinha falaram comigo que eu ia assumir para esse jogo. E aí eu já comecei a pensar no time do Fluminense como seria melhor o encaixe que a gente poderia fazer. A gente sabia do Samuel, né, do Guga, do outro lado o Arana e o René, né, que são os jogadores, e dos 2 pontas da frente, que também são jogadores. Então a jogada deles é tudo pelo lado. E aí eu falei, não vou jogar com 3 zagueiros, não, vou fazer 2 linhas de 4, né, com o Wendel e o Enzo, e do outro lado já tem o Arthur que ataca e ficou mais o Lucas Ramon. Então foi nisso assim que eu pensei da estratégia, né, o André jogando na frente, o Cauli por trás ali, fazendo essa ligação. Eu acho que nós fizemos um bom jogo, acho que, né, a mudança toda, acho que pelos desfalques que nós tivemos, jogadores se entregaram ao máximo. Pena foi a desatenção nos gols, mas isso faz parte do futebol e acho que o time fez um bom jogo. Milton. Tem mais, né, do Dorival, né? O Dorival é um amigo nosso, já conhece bem o plantel, né? Eu acho que ele vai ter o trabalho assim de dar confiança mais para os jogadores. Está faltando um pouco de confiança e ele é bom para isso. E que a gente possa apoiar ele como nós apoiamos os outros sempre. Milton, Alexandre Salvador, Canal 3 Zagueiros. Tudo bom? Tudo bom. Queria te perguntar em relação ao meio-campo do São Paulo. Hoje você apostou em 3 jogadores teoricamente mais propositivos, né? Queria te perguntar especificamente sobre o jogo de hoje e talvez, né, tendo em vista também o que foi visto na passagem do Roger e também projetando para o que vai ser feito com o Dorival, se ele te perguntar. Você não acha que deveria ter um volante mais de marcação para justamente dar essa segurança para o time nesse momento mais difícil, né, que está passando por sequência de resultados ruins na sequência? Obrigado. Eu sempre falo, né, o Zubeldia falou comigo no campo lá. Já sabia que você ia ver com 3 zagueiros, mas só que você mudou a estratégia, porque eu sempre, nessas situações assim, eu sempre gosto de jogar com 3 zagueiros, mas só que os 2, o Ala, eu até pensei do Ala também, mas ele fez um treino lá e sentiu, não pôde jogar, o Tolói também não dava, e aí mantive os 2 zagueiros que estavam. Mas o volante, os 2, o Bobadilha joga, o Danielzinho também já jogou de primeiro, então não é. Aí entrou o Luan depois, né? Também tinha o Pablo, mas o Pablo também fez um teste lá e não pôde vir também, não estava sentindo bem. Eu acho que agora com a vinda do Dorival, ele vai estudar bem, né? Dá para colocar mais um volante de marcação, né? Realmente a gente precisa de um volante de marcação. O Luan entrou hoje, entrou bem também no jogo. Mas eu acho que a gente suportou bem o jogo, né? A não ser as falhas individuais que nós tivemos, mas o time se comportou bem. Não é fácil vir aqui no Maracanã com um monte de torcedores, né? Um público grande,
e a gente fazer um jogo. Achei que nós tivemos a porcentagem de passe de bola, tá? Nós até igualamos, fizemos mais que o Fluminense ou igualando o Fluminense, né? Porque o Fluminense no campeonato é um time que tem mais posse de bola, né? E hoje nós igualamos eles na posse de bola. E acho que foi uma estratégia, foi boa. Pena que nos gols nós erramos um pouco. Milton aqui, boa noite. Rodrigo Juff, ESPN. É um jogo que o São Paulo chega num momento complicado, mas ainda era um jogo de duelo de G4, né? O terceiro contra o quarto colocado, ainda era um jogo da parte de cima da tabela. Olhando esse elenco, vendo o Dorival chegando agora, você acredita que o São Paulo tem um fôlego para manter essa briga ali pelo G4? E também, completando, esses erros defensivos dos últimos jogos faz com que, ainda somada à chegada do Dorival, reabra um tipo de conversa e uma perspectiva do Arboleda ainda ser considerado uma opção? Sobre o Arboleda eu não posso falar nada, está treinando lá separado por enquanto, isso aí fica a cargo da diretoria, não posso, né, me meter nesse assunto, mas eu acho que o Dorival, né, tem tudo para fazer o time render mais, né? Nós estamos aí ainda ali, né, na zona de Libertadores ainda, né? Esperamos os resultados de amanhã, mas a gente vai torcer para que a gente continue aí, para que o Dorival, quando chegar, tenha mais tranquilidade para trabalhar, né? Acredito muito na capacidade dele de convencimento, de organizar o time. Eu acho que a gente vai ganhar muito. Eu acho que foi uma contratação muito certa da diretoria. Deixa eu te ensinar a usar o chat GPT. Teixeira do Lance. Queria saber especificamente sobre a escolha do Wendel na ponta esquerda. Por que não o Ferreirinha, de repente, outra opção ali, um garoto da base? Então, o Ferreirinha, né, foi o que eu falei, né, a gente pensou em marcar os lados do campo deles, porque eles são fortes pelos lados, né, com o Canóbio, com o Savarino, né, então são jogadores que jogam bem e que têm força por ali. E aí eu conversei com ele, se ele já tinha feito essa função, ele falou que nunca tinha feito, mas que eu poderia contar com ele, que ele queria ajudar. E foi mais, eu coloquei mais ele, podia ter colocado o Ferreirinha também nesse jogo, mas como o Enzo tem um poder de marcação maior, então por isso que eu dobrei desse lado, do lado esquerdo nosso, o Enzo e o Wendel. Do outro lado, o Lucas Ramon, ele tem um poder de marcação bom também, e aí a gente aproveitou a saída com o Arthur por ali, com velocidade, né? E o Cauli por dentro, e o André na frente. Então foi por isso a escolha do Wendel, né? Então eu acredito que o Wendel fez um grande jogo, ajudou bastante ali pelo lado, e ganhou mais um jogador aí lá na posição. Milton, boa noite, tudo bem? Boa noite. Igor Melo, repórter da Rádio Craque Neto, Euro 17. Tudo bom? Levando em consideração a melhora do São Paulo no segundo tempo, né? O Fábio fez algumas defesas ali milagrosas, salvando a pele do Fluminense, mas mesmo assim o resultado acabou 2-1 para o Fluminense, né? Você considera o resultado justo, levando em consideração essa melhora do São Paulo na segunda etapa? Obrigado. Olha, eu acho que se não fosse as falhas que nós tivemos no primeiro tempo, o jogo a gente talvez ganharia. Nós tivemos mais oportunidade do que eles. Mas o futebol é assim, né? Às vezes você cria e não consegue fazer gol. Eles em duas falhas nossas, eles conseguiram fazer os 2 gols. Mas eu acho que o time jogou bem no segundo tempo, foi mais corajoso, foi mais agressivo, né? E conseguimos fazer um segundo tempo melhor que o primeiro, apesar que o primeiro não foi tão mal, a não ser as falhas. Então, Nação Tricolor, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Nós vimos ali a Glenda, juntamente com o Elias, comentando, né, a respeito do Tricolor, né, da chegada do Dorival. Ele mostrou ali o histórico do Dorival, né? Dorival, que é um técnico bom, muito bom, né, na minha opinião. Ajudou o São Paulo a conquistar, né, ao título, né, da Copa do Brasil. Não só no São Paulo, mas tinha ganhado no Flamengo, ganhou no São Paulo, ganhou também lá no Corinthians, né? E sem dúvidas nenhuma, acredito que ele vai estar ajudando aí o Tricolor a retomar, né, aquela boa fase, tá bom? E eu gostaria de saber a opinião de vocês. Deixe aí nos comentários, tá bom? O que vocês acham da volta do Dorival, tá bom? Então não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sino
para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então até o próximo vídeo.